Como é de lei, eu começo sempre meus vídeos aqui com uma animação e foi difícil pensar em alguma animação que falasse sobre desastres. E eu acabei escolhendo essa que eu lembrei aqui, mas que não fala exatamente sobre desastre, mas é uma animação que se passa ali durante a guerra, que é uma animação muito tocante, é uma animação que, nossa, você chora, sabe? E chora ainda mais ao descobrir que é uma animação japonesa, né, baseada em uma história real ali e trata da Grande Guerra, né? Grande Guerra, né? Porque o nome Grande Guerra foi para a primeira, mas na verdade a Grande Guerra foi a Segunda Guerra Mundial. Eu pensei aqui em qual filme do Godzilla eu colocasse. Eu colocava o primeiro filme, que tem uma abordagem também, né? É um filme bem catástrofe. Tanto o primeiro dessa nova franquia do Godzilla, quanto o primeiro lá dos anos 50. Mas eu acho que o Godzilla, o Rei dos Monstros, apesar de eu não gostar muito desse filme, ele tem um desastre ainda acima do primeiro filme, né? E tem inúmeros monstros dentro do filme, uma destruição que eu não entendo como que Godzilla vs Kong ficou tudo tipo ok, pareceu os filmes do Transformers, que o mundo era destruído e de repente no outro filme tá ok. Mas enfim, eu acho que esse seria melhor colocar aqui nessa lista esse segundo filme. Próximo. Eu acho que ele é um filme muito bom porque ele também se desenvolve ali dentro do drama dos personagens, mas ao contrário, por exemplo, do Moonfall, que não se vende como sendo um filme de desastre, você só encontra esse desastre mesmo no final, que tem uma das cenas que eu acho uma das cenas mais marcantes em questão de fim do mundo e tudo mais, junto com aquela cena do 2012 do Yellowstone explodindo e tudo mais, e é por isso que tá aqui nessa lista. Próximo. 2012 é um desses filmes que foram um grande sucesso aqui no Brasil e é muito conhecido até hoje. E não tem como a gente falar de filme de desastre sem talvez o maior dos filmes de desastre, né? Que tem ali excelentes efeitos especiais. Eu acho que o primeiro e o segundo ato do filme são realmente excelentes. A história é boa, como ela é conduzida, como ela é desenvolvida é muito boa. Eu acho que ele só se perde ali no terceiro ato, onde fica dentro daquelas barcas lá, muito esquisito. Mas eu acho que é um filme que com certeza não poderia ficar de fora dessa lista. E foi um marco, né? Foi um evento, digamos assim, quando esse filme aconteceu lá e todo mundo acreditando que... Aliás, algumas pessoas acreditando que o mundo realmente iria acabar. E foi um sucesso assim desde o ano lançado, acho que 2009 até 2012, né? Ficaram falando muito desse filme. E até hoje é muito famoso aqui no Brasil. Próximo. Eu preciso rever esse filme, mas eu tenho medo de rever esse filme e não gostar. Transformers é uma dessas franquias que eu tenho que dar uma meia-culpa, sabe? Porque eu gosto bastante dos filmes do Transformers. Eu acho que o Transformers 3 era pra ser o último dos filmes, né? Acabou não sendo, mas era pra ser o último dos filmes. Então ele tem esse tom de fim do mundo, né? Tudo tá acabando e tem várias explosões e prédios caindo. Cara, as cenas desses filmes são muito boas. E então ele tinha que estar aqui nessa lista e tinha que estar aqui nessa posição, porque eu gosto muito de Transformers 3. Não é melhor que o primeiro filme, não é melhor, nunca vai ser melhor que o Bumblebee, aquele filme maravilhoso, mas é um ótimo filme de desastre para vocês que estão procurando filmes de desastres. Próximo. Eu assisti Terremoto há muitos anos atrás, né? Faz bastante tempo mesmo, acho que eu era adolescente, mas eu lembro que é um filme muito bom, se não me engano é dos anos 80, né? Então é legal você ver esses filmes que são filmes mais antigos que tratam deste assunto. E o nome dele é muito parecido com o que foi lançado, né? Terremoto, a Falha de San Andreas. O nome desse filme é Terremoto em San Andreas. Talvez por esse nome fique até mais difícil até de encontrar ele, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante dele. As cenas dele, os efeitos são práticos, né? Tem muito efeito prático, como o filme é antigo. E, cara, vale muito a pena assistir, eu acho, né? Porque como eu assisti há tanto tempo, talvez se eu assistir hoje em dia eu não vou gostar tanto. Mas é um filme que não se fala muito, né? Próximo. O
Roland Emmerich, né, deve ter 1 milhão desses filmes que falam sobre desastres e tudo mais, e eu acho que o Independence Day é um dos filmes que mais marcou a minha infância dentro desses filmes de desastre, né? Como é que o filme é desenvolvido, como que a comédia do filme é tratada e como os desastres do filme acontecem, né, tipo a tentativa dos alienígenas de criar uma guerra e destroem ali pontos específicos, né, dos Estados Unidos e do mundo. Eu acho que é um dos melhores filmes também de invasão alienígena que existem, e é por isso que esse filme tá aqui nessa lista. Esse filme que eu acho que deve ser assistido e merece até um vídeo especial falando mais sobre isso. O Impossível é um desses grandes filmes, né? Um desses filmes que fala muito de desastre, né? E eu acho que é um dos filmes que merecia estar aqui. Ele fala sobre uma inundação que chega lá na cidade e é inspirado em fatos reais. Então você acompanha esse drama, dessa história dessas pessoas, e tem o envolvimento de criança, tem o Tom Holland lá. Então, tipo, é um filme muito bom sobre desastre também. Eu pensei em colocar aqui o Guerra dos Mundos do Steven Spielberg, mas eu lembrei que eu tinha assistido o Guerra dos Mundos muito mais antigo, né, acho que dos anos 50, e eu achei ele eu achei um filme bem ok, assim, e muito melhor do que o filme do Spielberg, que eu acho que ele no terceiro ato é meio ruim. Então por isso que eu coloquei esse Guerra dos Mundos, que é um dos filmes de desastres muito bem, sabe, tipo, como é feito, como a cidade fica após a chegada dos alienígenas, é bastante legal, e é por isso que tá aqui nessa lista. Próximo. Em A Falha de San Andreas foi um dos filmes que eu achei que eu não iria curtir muito depois que eu fosse rever, porque eu lembro que eu gostava bastante dele. E quando eu revi, na verdade, eu achei que o filme realmente é bom, sabe? Tipo, ele é divertido e ele entrega aquilo que era pra ser, né? Que é um filme desastre, ao contrário do último filme do Roland Emmerich lá, o Moonfall. Ele entrega desastre assim das melhores formas possíveis, sabe? Os personagens são... É gostoso, você consegue gostar dos personagens, sabe? Eles têm, apesar de muitos estarem bastante estereotipados e terem aquelas visões óbvias de personagens dentro de Fim do Mundo, e ter uma trama completamente clichê, mas eu acho que ainda assim, por tudo isso, contribuem à ideia do filme, e é por isso que Terremoto, A Falha de San Andreas está nessa posição. Próximo. Eu não queria colocar o filme dos Vingadores aqui nessa lista, mas só que eu acho que o primeiro filme dos Vingadores ele tem esse toque de desastre muito na cara, sabe? Tipo, apesar de ser um filme sobre invasão alienígena, principalmente, eu acho que como o desastre é feito, sabe? Tipo, tem pessoas correndo pra tudo quanto é lado e tem coisas caindo e tiro rolando, sabe? Parece uma guerra também. Então eu acho que ele merece estar aqui dentro desses filmes. E dentro de filmes de super-heróis, geralmente não tem um filme realmente de desastre, onde tudo tá acabando e as coisas estão caindo e o fim do mundo tá próximo e tal, né? Então, e Vingadores tem muito disso.